dia 2 de junho de 1577, 5 anos antes de deixar esse mundo, era a festa da Santíssima Trindade. E Santa Teresa se encontrava no convento de San José del Carmen, em Toledo. E ali ela, muito embora estivesse já com o corpo bastante debilitado, estava meio paralisada, tivesse já sofrido tantas contradições por parte até mesmo dos seus irmãos na fé carmelitas, ela deu início à sua obra mais importante, o livro das Moradas ou Castelo Interior. E, como eu disse, ainda que ela estivesse, do ponto de vista humano, completamente desprovida de força e ânimo para dar início a essa obra, aquela chama inextinguível que ela carregava dentro de si, o amor de Deus, aquilo que na primeira leitura se dizia que preferi aos cetros e tronos e avaliei a riqueza como nada. Não comparei a ela pedra preciosa, porque todo o ouro ao lado dela é apenas um pouco de areia, pois essa chama de amor a levou a escrever essa obra, que trata justamente com esse nome Moradas, do local aonde nós nos encontramos com Deus. Aliás, como dizia o Salmo 83, que nós hoje escutamos. Como são amáveis, dizia o Salmo, tão bem cantado pela irmã Joelma. Como são amáveis as vossas moradas, Senhor dos exércitos. Verdadeiramente, um só dia, diz o Salmo, um só dia nessa morada vale mais do que milhares fora dele. E a pergunta é, como entrar nessa morada? Como encontrar essa morada? Santa Teresa vai explicar que essa morada não está fora, mas dentro de nós. E a porta dessa morada é a oração. A oração que Santa Teresa justamente definia como este trato de amizade com a pessoa que nós sabemos que nos ama, que é Deus. Trato de amizade. E as moradas, que são 7 descritas na sua obra, vão mostrando esse progresso na vida de oração, na união com Deus, nesse trato de amizade. As 2 primeiras moradas, a oração ativa. É aquela que exige esforço. Santa Teresa compara a quem deve ir até o manancial para buscar água. Não tão diferente do evangelho de hoje, que nós vimos da samaritana, que ao meio-dia, ou seja, o momento mais quente, estava indo lá buscar água. Mal sabia ela que encontraria um manancial que lhe haveria de saciar por toda a vida. E é desse manancial que sacia de verdade que ela vai dizer que se tratam as últimas moradas, quando você já vive neste manancial, já não tem mais que ir buscar, já não tem mais que fazer esse esforço, mas é o próprio Senhor que vai te alimentando, a oração contemplativa. Santa Teresa, de fato, vai dizer que uma alma sem oração é como um corpo que não tem nem mãos nem pés. Está desprovido daquilo que é essencial para progredir. E ela também vai dizer no número 6 da primeira morada, que na oração é importante ter em conta com quem se fala, o que se pede, como se pede e quem pede. Porque às vezes, na nossa oração, a gente não tem conta disso. Com quem eu estou falando? Às vezes pode parecer que eu estou falando com o empregado, achando que Deus
né, é aquele que tem que me servir. Porém, também seria erro achar que eu sou simplesmente um empregado de Deus, porque Ele nos quer como filhos, aliás, como escutamos na segunda leitura da carta aos Romanos. Por isso nos deu um espírito de filhos, não de escravos. Porém, também como pedir? O que pedir? E aí a verdade é que às vezes não sabemos, né? E Deus é tão bom, e também isso São Paulo nos falava na carta aos Romanos. Do mesmo modo, dizia Paulo, capítulo 8 da carta aos Romanos, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque não sabemos o que devemos pedir, nem orar como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. Esse é o caminho que devemos a cada dia buscar constantemente. O Papa Francisco usa muito a imagem de que a oração é o oxigênio da alma. A gente não vive sem respirar e a nossa alma fica asfixiada se não buscamos esses momentos de oração, de intimidade com Deus, que requer silêncio, que requer um local tranquilo, que requer às vezes ter o auxílio da Sagrada Escritura, de um bom livro espiritual, mas sobretudo de confiar em Deus, de pedir esse auxílio constantemente. Ah, mas não sei rezar, dizia um conacional de Santa Teresa, que tanto aprendeu dela, São José Maria Escrivá de Balaguer, e se vê nos escritos dele como ele era profundamente teresiano, e ele dizia, mas eu não sei rezar. Pois comece dizendo, não sei rezar, e você já está fazendo oração, nesse diálogo. Acho que seja a nossa Santa Teresa a nos ajudar nesse sentido. E assim, como o Salmo também nos dizia, possamos, né, como o passarinho, encontrar em Deus um abrigo. Como a andorinha faz o seu ninho, possamos fazer o ninho da nossa existência junto de Deus. E que possamos, sobretudo, ser felizes, porque habitamos nessa casa para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.